Irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, mais uma quinta, a qual o Senhor nos proporciona estarmos tendo nosso momento de oração, nosso momento de estudo da palavra, aqui através do nosso canal, né? Como os irmãos sabem, nós ainda não estamos de volta os nossos cultos nos dias de semana, temos aí a nossa escola bíblica dominical, né? Retornamos no domingo passado, presencial, e o nosso culto de domingo à noite também nós temos de forma presencial. E o nosso estudo, o nosso momento de oração, que nós possamos estar fazendo nesse momento em que temos essa oportunidade de estarmos aqui juntos, mesmo em casa, nós possamos estar aprendendo, estarmos, irmãos, orando. Vivemos, irmãos, dias difíceis, vivemos, irmãos, dias complexos na história da humanidade, e a nossa dependência em Deus, ela deve estar a cada dia maior. Devemos buscar uma intensidade maior da presença do Senhor em nossas vidas, para nossa família. A gente vai estar orando daqui a pouco por isso, por esse propósito. Nós vivemos tempos difíceis, e dentro dessa dificuldade que temos vivido, precisamos buscar a Deus com mais intensidade, com mais alegria do nosso coração, tá bom? Estaremos iniciando com louvor, hoje quinta-feira, dia 12 de novembro, e estaremos iniciando com um louvor ao Senhor. Samara está aqui no teclado e a gente vai estar louvando ao Senhor juntos, amém? Vamos cantar, adore ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que o Teu amor, ó Deus, tem estado sobre nós. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção, como a Tua palavra nos fala, nas regiões celestiais. E nós queremos, ó Deus, a cada dia contemplar a Tua glória, contemplar, ó Deus, o Senhor derramando da Tua unção sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Aqueles, ó Deus, que Te buscam, aqueles, ó Deus, que Te adoram, aqueles, ó Deus, que querem se derramar diante da Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, ensina o Teu povo a Te buscar de todo o coração, de todo entendimento, com a sua alma, Senhor. Ensina o Teu povo, ó Deus, a Te adorar em espírito e em verdade, porque, ó Deus, tantas vezes o Teu povo tem se deixado levar, tem se deixado se enganar, por falta de conhecimento, por falta, ó Deus, de render graças e louvores ao Teu nome. Ó Deus,
Desperta a tua igreja em Casimiro de Abreu. Desperta, ó Deus, a tua igreja na face da terra. Desperta o teu povo para um compromisso intenso, verdadeiro e real contigo, Senhor. Os dias são maus, ó Deus, o tempo do fim se aproxima. Como a tua palavra, ó Deus, nos fala através das profecias bíblicas, a promessa da tua volta, a promessa, ó Deus, de novos céus e nova terra. Isso tudo, ó Deus, está breve a acontecer. E como a tua igreja, ó Deus, tem passado, tem vivido, como a tua igreja tem atuado nos dias atuais. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoe e derrama da tua glória e da tua Shekinah em nossos corações, em nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos, nós mencionamos aqui que nós temos vivido aí dias difíceis, dias complexos, e essa é uma verdade. Esse ano foi um ano totalmente atípico, tem sido um ano totalmente atípico. Muitas pessoas aflitas por causa dessa questão, dessa doença que tem assolado o mundo. E também, junto com isso, paralelo a isso, tem vindo tantas outras coisas que têm sido tão nocivas para as pessoas, para as famílias, para a igreja como um todo, para a comunhão do povo de Deus com Deus. Nós citamos aí, irmãos, essa situação em virtude de sabermos que as escolas estão fechadas, as igrejas foram fechadas, e nós sabemos que hoje nós vivemos um tempo em que os nossos jovens, os nossos adolescentes, as crianças e até os adultos mesmo, tem sido uma geração que tem sido levada pela questão da tecnologia, pela questão de se estar totalmente ligado e dependente da internet. E isso, irmãos, tem trazido grandes prejuízos para a vida espiritual das pessoas. Isso tem trazido grandes conflitos para muitos adolescentes, para muitos jovens que têm ficado tanto tempo de frente de um telefone, na frente de um computador ou na frente de qualquer meio que venha a fazer com que elas tenham acesso às redes sociais, né? Agora mesmo, essa semana, eu tive notícia de uma adolescente, um jovem que ficava até altas horas da noite jogando e acabou tendo uma convulsão, sabe, irmãos? E a gente sabe, irmãos, que isso tem feito com que as pessoas que são crentes, as pessoas que são lavadas e remidas no sangue de Jesus, elas têm deixado de orar, elas têm deixado de ler a palavra, elas têm deixado de fazer aquilo que realmente as alimenta, aquilo que traz benefício para a sua vida, para estarem muitas vezes também no mesmo caminho, na mesma situação, na mesma condição. Irmãos, é muito difícil o que a gente tem vivido, é muito difícil o que a igreja tem vivido, mas cabe a nós, como igreja do Senhor, orar, clamar, termos atenção a tudo isso e percebermos se dentro da nossa família, se dentro do contexto de vida em que nós vivemos tem acontecido esse tipo de coisa, e a gente tem que combater isso, irmãos. A gente precisa combater isso, a igreja precisa orar por isso, a gente precisa orar pela questão da doença propriamente dita, mas também a gente precisa orar por todos os malefícios que têm sido trazidos juntamente com ela, E eu costumo sempre falar para os irmãos, não é tempo, não é época de nós estarmos deixando de lado a nossa fé, deixando de lado a nossa convicção, deixando de lado a nossa esperança, deixando de lado aquilo que nós temos guardado em nosso coração, que é a certeza da nossa salvação. Nós não podemos, ainda que as circunstâncias estejam difíceis, ainda que exista a doença, ainda que existem os malefícios que têm vindo com ela, nós precisamos resistir. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, o povo através da história da humanidade sempre provaram de que eles guardaram a fé, de que eles guardaram a certeza, a esperança em seus corações. E por que a nossa geração faria de forma contrária, se deixaria levar por essas situações que nós temos vivido? O foco principal que nós queremos então
nessa noite de quinta-feira com os irmãos, com a igreja, é pensar exatamente na nossa conduta, no nosso procedimento, no nosso desejo de estar na presença do Senhor. Se isso tudo tem nos envolvido de tal forma a estar nos afastando. A gente tem sentido falta de alguns irmãos. Nós louvamos a Deus que no domingo a gente pode rever alguns irmãos, né, que fazia tempo que nós não víamos na nossa igreja. Mas a gente sabe que existem outros irmãos que estão há bastante tempo que nós não vemos, que muitas vezes a gente manda uma mensagem, a gente tenta ligar, não consegue, manda uma mensagem e às vezes a pessoa responde com poucas palavras. Nós queremos, irmãos, que todos nós caminhemos juntos e vamos em frente, avante. Aí a gente não pode deixar ninguém pelo caminho e permitir que alguém fique pelo caminho. E essa preocupação tem que ser minha como pastor, mas também tem que ser a preocupação da igreja. A igreja tem que estar preocupada com isso, porque o chamado, como nós já sabemos, ele é individual. A responsabilidade, ela é dada por Deus a cada um de forma individual. Eu serei cobrado e prestarei contas diante do meu Deus quando eu chegar na presença dele, como cada um de vocês também prestarão contas a Deus no dia em que cada um chegar na presença do Senhor. Por isso, irmãos, vamos orar. Eu peço à igreja que ore, aos nossos irmãos do Ministério de Intercessão, né? A gente tem pedido, né, as nossas irmãs que são as anciãs da nossa igreja. Eu estive essa semana conversando com a irmã Vitória, eu estive conversando com a irmã Irene, eu estive conversando com a irmã Adília, conversei com essas irmãs, né, para que a gente possa estar orando, mas essa responsabilidade tem que ser de toda a igreja, e a igreja tem que buscar forças, irmãos. Para nós que estamos dentro, para nós que conhecemos, para nós que fazemos parte da igreja do Senhor, de uma certa forma, como membro ou como congregado, mas ainda além, com desejo no coração, irmãos, de podermos alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão, irmãos, aflitas, as pessoas estão numa condição onde elas estão suscetíveis a receberem a palavra da verdade, a libertação, a receberem, irmãos, a palavra de Deus em seu coração e o Espírito Santo poder trabalhar em seus corações. As pessoas estão suscetíveis a isso. E quantas vezes nós não temos aproveitado essa oportunidade para pregar, para falar de Jesus? O que tem acontecido é que ao invés das pessoas estarem fazendo isso, pregando a palavra, falando da esperança, da salvação, do novo céu, uma nova terra, as pessoas têm se afligido, e aqueles que não conhecem a Jesus, muitas vezes olham para os crentes e dizem assim: mas que fé é essa que essa pessoa tem, ou que essa igreja tem tido, em que essas pessoas têm ficado apavoradas, têm ficado atemorizadas com tudo isso que está acontecendo? Nós, irmãos, jamais devemos temer a tudo isso. Nós devemos compreender de que tudo isso, a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias aconteceriam coisas terríveis. E o que cabe a nós, como igreja, fazermos? É estar amedrontados? É recuar? É ficar parado, prostrado? Dizer que a igreja não vai abrir, de que nós não vamos orar, de que nós não vamos ler a palavra, de que nós não vamos buscar? Jamais, irmãos. A igreja tem que avançar. Ainda que os resultados, ainda que as consequências sejam perigosas, mas nós, igreja do Senhor, precisamos avançar. Primeiro, em oração, buscando, crendo. Segundo, tendo a oportunidade de meditarmos na palavra. E principalmente, irmãos, tendo a oportunidade de estar na igreja, de congregar, de nos alimentar, de demonstrar a unidade do corpo de Cristo, através do vínculo da comunhão, nós devemos fazer. Nós costumamos dizer que ouvimos agora há poucos dias, irmãos, há poucos meses, a orientação das autoridades para ficar em casa, Esse tempo de ficar em casa foi o tempo estabelecido pelas autoridades, as igrejas fecharam, mas hoje é tempo de voltar, hoje é tempo de retornar, até porque
Muitos estão dizendo que não vão para a igreja porque estão assustados e amedrontados, mas não deixam de fazer as suas atividades que precisam ser feitas diariamente. Não deixa de ir na farmácia, não deixa de ir no supermercado, não deixa de ir no trabalho. Não deixam. As pessoas têm tido cuidado para fazer tudo isso? Tem. Porém, a nossa vida espiritual, ela não é menos importante do que as outras atividades que envolvem a nossa vida. Não são. Não são. A gente precisa compreender e precisa estar na igreja em comunhão com todos os cuidados, com todas as recomendações, com tudo que precisa ser feito, a gente precisa fazer, mas a gente não pode deixar de estar nessa comunhão, porque aqueles que têm deixado têm esfriado, e aqueles que têm esfriado têm dado vazão ao diabo, e aqueles que têm dado a vazão ao diabo têm sido, muitas vezes até mesmo, destruídos. Então a gente tem que ter cuidado com isso, tem que ter atenção a isso, e devemos orar, irmãos, incessantemente por isso. Tá certo? Então eu peço aos irmãos que orem por essa situação, por essa condição, né, para que a gente possa buscar força no Senhor. A gente ainda não sabe quanto tempo isso vai se prolongar. Nós não sabemos ainda se vai haver vacina, se não vai haver vacina, se vai haver uma segunda onda, como as autoridades assim estão dizendo que está acontecendo em outros países. Existem muitos dizendo aí que estão apenas aguardando as eleições municipais passarem para decretarem fechamento de tudo novamente. Nós não sabemos o que está de fato por trás disso, irmãos. Mas uma coisa nós temos certeza, de que nós servimos a um Deus que não deseja jamais ver o seu povo retroceder. Que nós servimos a um Deus que jamais espera que o seu povo se acovarde. Muito pelo contrário, Ele espera ver da sua igreja, do seu povo, firmeza, convicção, esperança, e vamos lá, vamos avante, vamos avançar, vamos em frente, tá certo? A gente vai estar orando mais uma vez em prol disso. A gente quer pedir aos irmãos que orem, irmãos. Quando nós falamos aqui, irmãos, através do nosso momento de oração, e a gente pede aos irmãos para orarem, é para que os irmãos orem de fato. Não é para que você simplesmente ouça o que a gente está falando aqui, entre por um ouvido e saia pelo outro. Nós não estamos aqui, irmãos, gravando o nosso culto de quinta-feira simplesmente para ter, para cumprir o que está preconizado. A gente não quer simplesmente fazer por obrigação, mas a gente quer fazer entendendo de que vocês têm se alimentado, de que vocês têm ouvido, de que vocês têm praticado aquilo que a palavra de Deus tem ministrado, ainda que seja através do meio de comunicação que é aqui o nosso canal do YouTube, ainda que seja, mas é para que se viva, tá certo? Vamos orar e depois nós vamos meditar mais uma vez num texto, na porção da palavra de Deus. Amém? Senhor, é em Teu nome que nós nos colocamos diante da Tua presença, mais uma vez, ó Deus, pedindo perdão pelas nossas falhas, erros, dizendo que nós, ó Deus, precisamos do Senhor. Precisamos que o Senhor, que é dono da igreja, que é o cabeça da igreja, possa abençoar, ó Deus, a nossa congregação e a sua igreja no modo geral. Em nome de Jesus, Senhor, desperta o Teu povo. Os dias, ó Deus, se aproximam, o fim se aproxima, a sua volta se aproxima. O nosso encontro contigo no céu se aproxima. E quantos têm ficado pelo caminho? E quantos têm desistido? E quantos têm abandonado, a Deus, a sua fé? Renova o Teu povo, Senhor. Renove as suas forças. Traga ânimo, traga força, traga disposição para que a Tua igreja, ó Deus, pregue a Tua palavra. Com as limitações impostas, mas sim que pregue a Tua palavra. Com os cuidados que devem ser tomados, mas que pregue a sua palavra, que testemunhe, ó Deus, que o Senhor liberta, que o Senhor salva, que o Senhor cura. Em nome de Jesus, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, pelos nossos irmãos da nossa igreja que estão desanimados. Deus, no culto de domingo, que maravilha foi podermos, ó Deus, contemplar a alegria dos nossos irmãos que estavam ali presentes, se alegrando na Tua presença. Que coisa maravilhosa, Senhor. Momento de comunhão,
Momento, Deus, de confraternização. A tua igreja unida, ó Deus, depois do nosso culto, onde todo mundo ali junto, se alegrando, acertando os detalhes, ó Deus, para que pudéssemos estar indo embora. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela alegria de cada rostinho que vimos ali, ó Deus, no domingo, de cada gesto de carinho, de cada gesto de fé, de cada gesto, Senhor, de companheirismo, de cada gesto, Senhor, de unidade que nós podemos ver ali, as doações que foram feitas. Senhor, aumente isso em nossos corações e inunde o coração, ó Deus, daqueles que não se encontram nesse mesmo espírito, para que possam, ó Deus, ser inundados, para que através, ó Deus, dessa inundação em cada coração nós possamos contagiar o nosso bairro, a nossa vizinhança, para que vidas possam, ó Deus, a reconhecer ao Senhor como Salvador, para que possamos, ó Deus, contagiar o bairro, a cidade de Casimiro de Abreu, e vidas possam ser salvas, Senhor. Levanta o teu povo, ó Deus, compromissado, para trabalhar, para fazer, ó Deus, a tua obra. Faça isso, Senhor. Nós precisamos disso. Nos fortaleça, ó Deus, e nos dê ânimo. Oramos, ó Deus, e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, a gente aqui ora sim, mas a gente precisa que a igreja ore em casa. Clame por isso. Ore por isso intensamente. Como nós mencionamos aqui, a gente não sabe quanto tempo a gente ainda vai viver essa situação. Nós não sabemos. Mas eu tenho certeza que a igreja tem compreendido isso. E de que a igreja não vai dobrar a sua cabeça, baixar a sua cabeça diante disso. Mas nós vamos em frente. Nós temos avançado. Nós temos ido em frente. Os irmãos sabem disso. Mas a gente quer que todo o conjunto, a igreja como um todo, esteja nessa mesma condição, nesse mesmo ânimo, para que através desse ânimo nós possamos, irmãos, testemunhar que Jesus é quem está à nossa frente, de que é Deus quem tem nos conduzido, de que Deus é quem tem conduzido os nossos passos. Joia? Irmãos, a nossa reflexão dessa noite, nós queremos aqui convidar você a abrir a sua Bíblia. Carta aos Romanos, capítulo 10. Leremos do verso 1 ao 15. Amém? Esse texto, irmãos, é um texto conhecido, mas de uma profundidade muito grande. E nós queremos fazer uma reflexão breve nesse texto, nessa noite, para que possa então esse texto trazer ao nosso coração renovo, motivação, esperança e desejo de fazer o nome do Senhor sendo pregado, o nome do Senhor sendo mostrado, para que através dele haja salvação, libertação, certo? Diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo 10, a partir do verso 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessarmos
confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Meus irmãos, esse texto ele fala acerca da salvação em Cristo Jesus, e também nos fala sobre a rejeição que os judeus assim o fizeram em relação a crer na salvação em Cristo Jesus. Nós sabemos, irmãos, a história vai nos contar que os judeus eles não creram em Cristo Jesus como Salvador das suas vidas. Quando Cristo veio, eles o rejeitaram, eles esperavam um Messias, né? Muitos judeus até o dia de hoje ainda aguardam um Messias, um libertador, alguém que viesse com um cunho, né? Com uma imagem, não na questão espiritual como Jesus veio, porque Jesus ele veio para trazer uma libertação no sentido espiritual, mas os israelenses esperavam, o povo judeu esperava uma libertação no sentido material, e por isso não reconheceram ao Senhor Jesus. E aqui, irmãos, o autor, né, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta em Roma, ele vai mostrar um pouquinho sobre essa questão, sobre a rejeição dos judeus em relação a Cristo Jesus, e falando que aqueles que viviam pela lei no passado eram escravos da lei, mas que a partir de Cristo Jesus, nós, tanto nós quanto os judeus, né? Eles falam dos judeus e falam a nós que não somos judeus como gentios, mas tanto a judeus como a gentios, Deus olha e os trata como aqueles que devem viver e devem chegar ao pleno conhecimento da verdade através da fé. A diferenciação é essa. Ele vai iniciar aqui, irmãos, o texto falando sobre isso, exatamente lamentando a condição dos judeus, dizendo: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Ou seja, o apóstolo Paulo orava para que os judeus pudessem reconhecer, para que eles pudessem compreender essa salvação em Cristo Jesus. Versículo 2 ele vai dizer: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. A compreensão que eles tinham, o zelo que eles tinham em relação a Deus, estava limitado ao passado, estava limitado à lei. Eles não abriram seus corações, a sua compreensão, para compreender que Deus enviou o seu Filho amado Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eles não compreenderam isso. Versículo 3: porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Eles se achavam muito donos da razão e não se sujeitaram à soberania, à vontade, ao amor, à graça. Eles rejeitaram a graça vinda do céu, vinda de Deus. Versículo 4: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Ou seja, o fim da lei, a salvação não é mais pela lei, mas a salvação é por Cristo Jesus. Versículo 5: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Preste atenção. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. E nós vivemos então, irmãos, nessa condição. Vivemos então nessa situação, mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer
do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Esses questionamentos não cabem mais. A obra de Jesus ela foi perfeita, o sacrifício de Jesus foi perfeito. A graça do Senhor foi derramada sobre judeus, gentios. A graça do Senhor está ao alcance de todo que crê que Jesus foi enviado para morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar, a nosso favor, para nos dar vida, para nos dar salvação, para nos dar restauração, para nos justificar de todo pecado, de toda condenação, porque a condenação que estava sobre nós nos remetia ou nos levava, irmãos, à perdição eterna. Porém, não. Agora o que se diz é a justiça decorrente da fé. E ele vai dizer ainda no versículo 8, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Ou seja, Jesus ele teve, irmãos, Deus ele teve o amor, o carinho, de poder deixar expresso a sua vontade, o seu desejo de salvação para a humanidade. Mediante ao reconhecimento de Jesus, mediante a certeza de que Jesus é o único caminho, é a verdade, é a vida, como a palavra assim nos mostra. Basta fazer o que aqui então se diz no versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A condição é essa. A condição é confessar. A condição é crer em seu coração e confessar com a sua boca acerca da salvação, acerca de que Jesus morreu, ressuscitou para nos salvar, para nos libertar. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A salvação, irmãos, está diante de todos. A oportunidade de salvação está diante de todos. Quantas pessoas têm morrido? Quantas pessoas têm perecido? Quantas pessoas ainda perecerão, irmãos? Quantas pessoas? E elas têm confessado? Quantas pessoas você conhece que têm partido sem confessar a Jesus, sem fazer o que a palavra de Deus assim nos diz? E como que essas pessoas, irmãos, reconhecerão a Jesus? Como que essas pessoas entenderão que elas necessitam dessa graça, dessa libertação, dessa justificação? Como que elas compreenderão isso? Versículo 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Ou seja, todos que buscam, todos que creem em seu coração e confessam com a sua boca acerca da salvação, alcançam a salvação em Cristo Jesus. Todo aquele, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você conhece alguém que precisa invocar o nome do Senhor para que seja salvo? Você conhece? Se você conhece, fale de Jesus. Porque na sequência aqui, irmãos, primeiro aqui o autor ele vai ter a preocupação de mostrar que os judeus rejeitaram. Depois ele vai nos dizer que a salvação não é mais pela lei, mas sim pela graça, por Cristo Jesus. De que existe sim uma condição, e a condição é crer em seu coração e confessar com a sua boca. Invocar o nome do Senhor para que seja salvo. E o versículo 14 ele vai chamar a atenção da igreja, ele vai chamar a atenção daquele que recebeu, ele vai chamar a atenção daquele que reconheceu tudo isso, ele vai chamar a atenção minha, sua, da igreja,
da igreja hoje que está prostrada, da igreja que está desanimada, da igreja que não quer congregar, da igreja que está dizendo que não pode sair de casa porque está na pandemia, da igreja que está dando diversas desculpas, irmãos, para não fazer a obra de Deus. O que ele vai dizer então no versículo 14? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como que aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, eles vão invocar o nome do Senhor para serem salvas? Se as pessoas estão amedrontadas, se os crentes estão amedrontados, estão prostrados e não querem fazer aquilo que cabe a eles, que compete a eles. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? A palavra de Deus tem que ser pregada. A igreja não pode fechar as suas portas. A igreja tem que avançar com todo cuidado, com as restrições, mas precisa avançar. As atividades da igreja precisam avançar. As atividades dos departamentos da igreja precisam avançar. A gente tem batido nessa tecla, a gente tem conversado com os irmãos sobre isso. Não é tempo, irmãos, de ficarmos parados. É tempo de orarmos, de clamarmos e de crermos e de avançarmos, porque o pecador precisa ouvir falar acerca de Jesus, da salvação. Ele precisa se arrepender, ele precisa crer e confessar Jesus como Senhor da sua vida. E como ouvirão se não há quem pregue? São perguntas, são questionamentos que devem confrontar a nós. São perguntas que devem confrontar a você que conhece pessoas que não são ainda salvas, que ainda não são lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Perguntas que você deve fazer e dizer: é tempo de eu ficar parado? É tempo de eu ficar prostrado? É tempo de eu ficar me lamentando pelas circunstâncias? Ou é tempo de eu crer, olhar para o autor e consumador da minha fé, aquele o qual eu confessei, que me resgatou, que me regenerou, que me justificou, e que espera que eu cumpra o meu papel, que eu faça a minha parte e vá e avance e mostre para que outros reconheçam aquilo que eu reconheci. Será que não é tempo de fazermos isso? Versículo 15: e como pregarão se não forem enviados? As pessoas devem pregar. Você deve pregar porque você está sendo enviado a isso. Você está sendo motivado a isso. Primeiro pela palavra de Deus. Segundo pela sua igreja que você congrega. Pelo seu pastor que aqui está, que te motiva a fazer isso. E te diz: você foi escolhido. Você foi privilegiado. E a palavra de Deus vai, para nós encerrarmos, vai nos dizer exatamente isso. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aqui o autor está falando acerca de anunciar a Cristo Jesus, anunciar a salvação em Cristo Jesus. Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Os seus pés, os meus pés, os pés da igreja são formosos porque nós anunciamos a salvação. Nós iremos anunciar, irmãos, independente da circunstância. Nós iremos pregar a palavra de Deus independente das circunstâncias. Nós iremos, irmãos, em todo tempo ser a igreja do Senhor, fiel, firme, convicta, independente das investidas diabólicas, independente daquilo que se dizem contrário a isso. Porque aquilo que se diz contrário à palavra de Deus vem da parte do diabo. E aquilo que vem da parte do diabo está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Todo desânimo, toda palavra contrária, seja lançada por terra na autoridade que há no nome de Jesus. E que nós, e que você que está ouvindo essa mensagem nessa noite, se desperte para isso. E faça a sua parte. Não porque eu estou lhe falando, mas porque a palavra de Deus está te dizendo. Mas porque Cristo está mostrando isso a você. O Espírito Santo está revelando isso a você. Para que você então o busque, levante, se anime e vamos lá. Vamos fazer aquilo que o Senhor entregou para nós fazermos. Não vamos esperar Jesus voltar e quando chegarmos na presença dele,
apenas ficarmos lamentando. Não. O tempo é hoje, a oportunidade é agora. Que Deus nos abençoe e nos faça vivos, atuantes, muito atuantes na obra do Senhor. Deus abençoe. Até domingo na Escola Bíblica Dominical e para o nosso culto da noite. Fiquem com Deus.